podcast voltou! O podcast voltou! Meus amigos, o podcast está de volta. Depois de uma pausa gigantesca, ele voltou. Me desculpa aí por essa pausa. Eu sei que você que acompanhava todas as terças-feiras sentiu a falta aí do podcast, mas ele está de volta. Essa pausa foi necessária porque, como você pode perceber, a gente está criando muitos conteúdos aqui, tanto no canal, quanto no site, nas redes sociais. Eu não estava conseguindo dar conta de criar todos esses conteúdos, então essa pausa foi necessária, mas ele está de volta e com novidades. Para você ter uma ideia de como é que funciona toda a rede Tênis Certo de comunicação, a gente tem o site, que é a primeira entrada aí da maioria das pessoas. A pessoa vai lá dar um Google, acha o Tênis Certo. Então essa é a primeira forma que as pessoas conhecem o Tênis Certo. E daí uma outra forma das pessoas conhecerem é através aqui desse canal do YouTube. Muita gente conhece, vê pela primeira vez aí o Tênis Certo e daí acaba indo pro site, acaba indo pro Instagram e aí acaba conhecendo as outras formas de conteúdo que a gente tem, né? O YouTube é legal porque a gente tem bastante interação, a gente conversa aí nos comentários, o pessoal curte bastante, a gente mudou os formatos, como você já tem acompanhado aí nos últimos meses, a gente tem essa ideia mais aí de conversa, não ficar só mostrando os tênis, para vocês conhecerem um pouquinho mais do que eu faço e também vocês tirarem as dúvidas, vocês podem perguntar, então é bem legal esse novo formato aí que a gente está criando. E novos quadros, como eu insisto em falar, vão aparecer em 2017, vocês podem ficar tranquilos, vai ter muita coisa legal aí que a gente vai fazer esse ano. O canal tá crescendo bastante, bem rápido, isso é bastante legal e é graças a você que tá sempre aí dando like, comentando, compartilhando aí com seus amigos. Isso daí faz com que o YouTube ele entenda como é que tá funcionando o canal, vê que tá agradando as pessoas e isso daí começa a aparecer ali nos sugeridos, começa a aparecer nas pessoas que assistem os canais similares, com conteúdo similar, né? Então, isso daí é uma forma que você tá me ajudando bastante, isso daí não tem como eu deixar de agradecer. Outra coisa legal também é o Instagram. Se você não segue, vai lá no Instagram agora mesmo, vai lá, procura o Tênis Certo. O Instagram tá chegando a 12 mil seguidores e, cara, isso daí em sei lá, 1 ano e 2 meses que existe o Tênis Certo, a gente tá chegando em 12 mil seguidores, é muito legal. Uma coisa legal do Instagram é que é um conteúdo totalmente diferente, você não vai ver a minha cara lá, você vai ver o quê? Você vai ver as fotos, os lançamentos, tudo em primeira mão. Eu acho que não tem nenhuma curadoria parecida em nenhum outro perfil do mundo. Eu nunca vi um negócio assim parecido com o que a gente faz. Você vai ver lá um monte de foto de tênis, tudo em primeira mão, os lançamentos. E como você já viu no vídeo dos lançamentos, que é esse aqui que tá no card, no Instagram a gente coloca lá praticamente o ano todo os lançamentos. Então você não perde nada, você fica sabendo tudo em primeira mão. Então é bem legal se você puder seguir lá. É um conteúdo que eu tenho bastante orgulho, assim, nossa, a gente conseguiu juntar muita coisa legal lá. Isso é bem bacana, eu vejo lá bastante gente comentando o número de likes, assim, em cada post, em cada foto ali. Outro conteúdo que me dá bastante orgulho, eu achei que ficou bem bacana, deu bastante trabalho pra gente fazer, é o Guia do Tênis. Se você não baixou, ele tá muito legal, ele foi feito em outubro mais ou menos, né? Então ele tá lá com os lançamentos que ainda estão disponíveis no mercado. É bem legal, tem um conteúdo bem diferenciado, os gráficos ficaram bem bacana, então é outro conteúdo muito interessante para você que ainda não conhece, você não baixou. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser baixar, ele é gratuito, 100% gratuito. Normalmente você vê os guias das revistas, você tem que comprar lá, pagar 20 reais, sei lá quanto custa, 15, 20 reais, né? O nosso é 100% gratuito, é muito bacana. E a gente tem a ideia de criar 2 guias por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre. Logo, logo eu já vou estar divulgando aí o Guia 2017 para vocês. E por último, o podcast. O podcast também é um negócio muito legal. E por que a gente grava o podcast? Primeiro porque é uma mídia aí que eu sou muito fã, assim, eu, Eduardo, sou muito fã de podcast. Eu sempre que eu posso, eu tô escutando lá um podcast, tem vários assuntos interessantes, né? E o podcast é legal que você pode estar fazendo uma outra atividade, você pode estar lá na esteira, você pode estar fazendo alguma coisa mecânica lá, escrevendo, alguma coisa que não exige tanta concentração, e é um passatempo muito legal, assim, que vale a pena criar esse hábito de escutar. Tem muita coisa que a gente aprende nos podcasts, então eu sou muito fã desse tipo de conteúdo. Lá fora, essa daí já é uma mídia bastante consolidada, de muito sucesso, né? Por aqui ainda tá meio engatinhando, tá meio devagar, mas tem um motivo. Lá nos Estados Unidos já são milhões de pessoas que escutam podcast diariamente. Eu vou até deixar, eu não sei
sei o número exato, o editor vai colocar aqui embaixo quantas pessoas escutam podcast lá naquele país. É muita gente, né? Muita gente que escuta, tem conteúdo de tudo quanto é assunto. Se você quiser falar sobre astronomia, dieta, educação, tem conteúdo para tudo. E aqui no Brasil ainda o número é um pouco restrito, apesar de já existir há muitos anos o podcast, desde que surgiu lá o iTunes, surgiu essa forma de gravar conteúdo em áudio e postar lá no iTunes. É uma coisa assim que já existe há algum tempo, mas aqui no Brasil, então, como eu falei, é meio devagar. Eu acho que um dos principais motivos de ser tão devagar aí a distribuição desse conteúdo é por causa do market share entre iPhone e Android. Como a gente sabe, aqui no Brasil, o número de Android é muito maior do que de iPhone. Então o que acontece é que o Android não tem lá um aplicativo nativo de podcast, enquanto o iPhone tem um aplicativo lá que ele já vem lá escrito podcast. Daí a pessoa tem curiosidade lá, ela clica lá e descobre essa mídia, que é um negócio bem bacana. Para quem tem Android, tem que baixar algum aplicativo, algum agregador de feed, né, de podcast para poder escutar. Então daí as pessoas têm um pouco de preguiça ou elas não têm curiosidade em procurar lá um agregador, elas acabam deixando de lado. Se você tem um Android, eu sugiro que você vai lá, baixe agora o aplicativo, porque é muito legal, vale muito a pena. Você vai encontrar um monte de conteúdo gratuito, bem interessante, muita coisa que você vai aprender, muita coisa que vai ajudar a passar o seu tempo, principalmente se você está de férias aí, sem nada o que fazer, baixa lá o agregador e começa a escutar podcast. A minha esperança é que o podcast cresça bastante aqui no Brasil quando ele entrar lá no Spotify, for liberado o podcast brasileiro lá no Spotify. Eu acho que vai dar um estouro, assim. Esse daí é a minha esperança. Eu espero que o podcast do Tênis Certo já esteja lá quando acontecer isso daí. Lá nos Estados Unidos, eu acho que na Europa também, já tem podcast no Spotify. Muita gente já escuta música no Spotify, né? Então eu acho que a hora que entrar nos podcasts vai ter um estouro e vai ser bem legal para quem já estiver produzindo esse tipo de conteúdo. Se você não está entendendo nada que eu estou falando, você está viajando, falando, nossa, o que esse cara tá falando? Você também pode escutar o podcast através dos players, né? Por exemplo, se você acessar lá o tenicerto.com/podcast, você vai encontrar todos os posts listados lá, e daí tem um player que você só clica lá em play e já começa a ouvir no seu desktop, no seu notebook, no seu iPad, onde você tiver, você só clica lá, você não precisa baixar nada e o áudio já começa a tocar, você só precisa estar conectado à internet. E lá nessa página que eu falei, você vai encontrar todos os episódios que eu gravei até hoje. São 47 episódios em formato de entrevista. Eu conversei já com muita gente legal, esses caras aí são tão legais que os caras acabaram virando meus amigos, a gente conversa aí até hoje, então tem muita gente bacana lá pra você escutar. Só pra citar alguns nomes que vocês conhecem, que já passaram lá pelo podcast, tem o Igor Amorelli do Triatlo, tem o Sérgio Rocha do Corrida no Ar, o Gustavo Maia do programa Fôlego, o Michael do canal Corredores, Fernanda Paradiso, fotógrafo top de linha, tem a Fernanda Maciel que corre ultramaratona, trilha, e tem os especialistas da marca, da Nike, da Adidas, da ASICS, Skechers, tem muita gente legal, confere lá que são 47 entrevistas, tem muita gente bacana para você escutar. Então eu convido você para escutar lá, de novo é tenicerto.com/podcast, tá tudo lá. E hoje, dia 10 de janeiro, a gente começa a segunda temporada do podcast. Eu tenho um prazer enorme aí de contar para vocês. O formato vai mudar um pouco, não vai ser mais entrevista, vão ser quadros dentro do podcast. Então eu convidei 3 especialistas que vão ser os colaboradores do podcast. O primeiro colaborador vai ser o Felipe Rabelo, ele é treinador e preparador físico de atletas profissionais e amadores, então o cara entende muito aí de treinamento, muito de preparação física. A segunda colaboradora vai ser a Carolina Otero, do site Correr pelo Mundo. Talvez muitos de vocês já até conheçam o site. E como não podia ser diferente, a Carol vai falar sobre provas, sobre viagens, sobre inscrições, sobre dicas de cidade, do que fazer quando você estiver lá no final de semana da prova. Então o quadro da Carol vai ser bem legal, muita informação sobre viagem, sobre provas. E o terceiro colaborador vai ser o Dr. Luiz Antônio Bauer. Ele é médico ortopedista, ele atende também atletas profissionais, atletas amadores, corredores, triatletas. Então ele tem bastante experiência em joelho, pé, ombro. Ele vai compartilhar bastante informações sobre as causas das lesões, como a gente pode prevenir, como é que funciona o tratamento. Então, mais informação que interessa a você, corredor, triatleta. E se você achou tudo isso muito legal, o primeiro episódio já está no ar. De novo, você acessa lá o tenicerto.com/podcast e você já vai encontrar o primeiro episódio da segunda temporada. Os episódios são semanais, todas as terças-feiras você vai encontrar um episódio novo. No total serão 24 episódios, então essa temporada vai mais ou menos até
até junho desse ano. Eu espero que você curta bastante essa segunda temporada. E se você puder compartilhar com seus amigos corredores, triatletas, vai ser bem legal. A gente vai conseguir passar essa informação para um número maior de corredores. E a gente sempre tá lá nos top 20 podcasts mais baixados lá no iTunes. Cara, isso daí é muito legal. Você vai lá, acessa o iTunes, a gente vê lá o Tênis Certo lá nas indicações dele. Então isso daí o iTunes ele considera lá o maior número de pessoas baixando. Se você puder compartilhar, fala lá pros seus amigos, chega lá no sábado e fala assim, pô, escuta lá o Tênis Certo, que é bem legal o que eles fazem. Isso daí vai ajudar pra caramba aí na divulgação também do podcast. Como você sempre tem ajudado, eu conto mais uma vez com você. E você não precisa se preocupar que todos os links de tudo isso que eu falei vão estar aqui na descrição desse vídeo. Então é isso daí é o recado que eu tinha pra passar hoje. Como sempre, deixa aquele like, aquele joinha. Isso daí ajuda pra caramba o canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todas as atualizações. Todos os links das redes sociais do Tênis Certo eu vou deixar na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.